Olá, meus irmãos, minhas irmãs, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e vamos dar continuidade nessa belíssima lição de escola bíblica dominical, o verdadeiro pentecostalismo. O título por si só já é mais do que sugestivo. Quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Estamos na lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Como prometido a vocês desde a primeira lição deste trimestre, vou fazer as aulas sem cortes e sem teleprompter. O texto áureo, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. A adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Olha o que o autor coloca. Como é mais importante do que onde. Olha para você ver que coisa interessante. Bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Como eu disse para vocês, essa lição dispensa comentário. Eu, particularmente, vocês sabem que eu sou bem crítico da CPAD, as lições da CPAD, tem hora que eu sou bem áspero, alguns irmãos ficam com raiva, Mas eu confesso para vocês que eu fiquei bem entusiasmado quando eu comecei a folhear pela primeira vez essa lição. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26 ao 32. Eu sugiro que você faça a leitura ou na sua revista ou na sua Bíblia. E depois disso nós entremos para a lição propriamente dita. O objetivo dessa lição é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Olha que coisa interessante. No culto pentecostal tem duas coisas: liberdade e reverência, para que não se confunda liberdade com libertinagem. Muito interessante nisso. Os objetivos específicos dessa lição, como geralmente apresenta nas lições da CPAD, são três: conceituar o culto pentecostal, que geralmente é o primeiro tópico da lição; segundo, apresentar o centro do culto pentecostal, que já vou te adiantar, é Jesus Cristo, antes que alguém nos acuse que o centro do culto pentecostal é o Espírito Santo. Todo culto cristão é Cristo o centro, o Espírito Santo nos leva para Cristo, então ele não pode ser o fim, ele é o meio. E explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. Quando ele está falando de igreja aqui, ele está falando especificamente as Assembleias de Deus. Eu já fiz alguns vídeos a respeito dos 4 pilares do culto, o espelho da Assembleia de Deus, que é oração, oferta, louvor e palavra. Eu vou colocar o link aqui em cima e algumas coisas sobre reverência eu também vou colocar aqui em cima no nosso vídeo. Você que não se inscreveu, se inscreve, porque tá bênção demais. E eu não poderia deixar de agradecer o retorno de vocês com relação às aulas, tá? Muito obrigado. Esse feedback é muito importante para mim. Eu gosto muito de ler o que vocês escrevem aqui embaixo com relação do que poderia melhorar, do que está ficando bom, do que já melhorou. É bênção demais, viu? Muito obrigado. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia nem estabelece regra de cultos, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicação sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios, com base nesse exemplo, vamos estudar como se deve, ou melhor dizendo, como se deveria ser o nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Como eu disse, primeiro tópico, o conceito, o culto pentecostal, liberdade e reverência. Caríssimos e caríssimas, o autor começa dizendo que o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo nem de destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Muito bom ele ter colocado isso, porque nós queremos padronizar as pessoas, Minas gosta de sanfona, o outro lugar gosta de um pandeiro,
outro lugar adora batendo palma, outro lugar adora com batuque, outro lugar adora pulando. Qual que é o certo, qual que é errado? Nenhum é certo, nenhum é errado, todos dois estão inseridos dentro do contexto da sua tradição. Adora com o que tem. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Claro, se você ir de igreja em igreja, cada denominação, desde a tradição católica, tem uma forma específica de liturgia. Até mesmo dentro da tradição católica existem várias formas de liturgias possíveis. Todos os ramos do cristianismo, inclusive os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto. Desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas romanas, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem por limites e por isso deve ser respeitado pela estrutura já existente, com base em 1 Coríntios 14, verso 40. Ou seja, ele parte do pressuposto daquela coisa bem organizada que é a missa, né, a tradição católica e a tradição ortodoxa, os cultos das igrejas protestantes, até os cultos das igrejas evangélicas, sobretudo a simplicidade do culto pentecostal. Eu sempre digo para meus alunos e alunas que eu gosto muito do culto pentecostal porque ele é literalmente aquilo que Deus pede a Moisés. Moisés, chama o povo para se alegrar na minha presença. Porque se você parar para perceber, a última pessoa no culto pentecostal é o pastor. É o povo que prega, é o povo que canta, é o povo que testemunha, é o povo que louva, é o povo que oferta, é o povo que organiza o culto, é o povo que prepara o culto, é o povo que escala o povo. É muito lindo, é o culto do povo. Eu gosto muito dos nossos cultos por essa pegada de simplicidade, a liturgia do povo. O povo adora. O termo culto é sinônimo de adoração. Nosso enfoque é no sentido de adoração. E essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreuo, servir, prestar culto, adorar. Mateus 4, 10. O autor não colocou, mas essas palavras, né? Por isso que vem latria, né? De adoração, né? Idolatria, adoração a ídolos, né? A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, serviço, culto. Exemplo de Êxodo 25, 25 e 26, 13, verso 5. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Romanos 9, 4, 12, 1, ou seja, 2 vezes só em Romanos, e a 3ª vez em Hebreus 9, 1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? É a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. As pessoas acham que as igrejas evangélicas é tudo igual, né? Eu me lembro que quando eu fazia bacharel em teologia na PUC Minas, né, o curso de graduação em teologia, aqui na PUC Minas, 99% do pessoal que estava lá dentro da sala eram seminaristas que iam ser padres, né? Evidentemente. E aí eles achavam que todas as igrejas evangélicas eram iguais. Na cabeça deles existe a igreja católica e a igreja evangélica. Não há as igrejas evangélicas. Né? Foi complicado desconstruir, digamos assim, abre e fecha aspas, apesar que eu detesto esse termo, na cabeça daqueles seminaristas que cada igreja tinha uma tradição diferente e na maioria nem se comungavam. Né? Meus irmãos sabem, tem pouco tempo que a Assembleia de Deus, por exemplo, comunga com as outras igrejas. Até pouco tempo atrás, eu me lembro em meados dos anos 90, pelo menos aqui em Minas Gerais, né? E eu lembro também que São Paulo era assim, nós não comungávamos com as outras igrejas, era uma igreja mais ou menos isolada. Né? Eu lembro que nós tínhamos um amigo que era um pastor quadrangular e a gente ia para a Assembleia de Deus e a família do pastor com o pastor vinha para a igreja quadrangular e nós fazíamos um encontro, né? No meio do caminho. E meu pai parava e cumprimentava aquele pastor como pastor, né? A paz do Senhor, pastor. Você via nos olhos dele o brilho de alegria por essa saudação, o reconhecimento de um assembleiano.
né? Porque a Assembleia de Deus, ela desfazia, sim. Não vou usar a tua expressão não, porque essa é a realidade. Nós desfazíamos de outros ministérios. Nossa, aquele pastor, o olho dele brilhava quando meu pai cumprimentava ele. A paz do Senhor, pastor. Que ele era o pastor da igreja, que ficava mais ou menos perto da nossa casa, a Igreja do Evangelho Quadrangular. E nós, uma família de assembleianos. Vamos para a reverência no culto. Vocês não querem ficar ouvindo minhas experiências pessoais, vocês querem a lição, né? Vamos lá. A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência. Abre aspas, faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14:40. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com seu povo. É um momento de reverência. Havia acima do púlpito do templo sede da igreja AD de Jundiaí, o versículo, abre aspas, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eclesiastes 5:1. Eu, honestamente, não sei porque que o autor colocou esse versículo aqui, referindo-se necessariamente a esta igreja, né, que a maioria de nós nem conhecemos. Mas tudo bem, eu particularmente não conheço a AD em Jundiaí. Quem sabe um dia. Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? Agora sim, eu comecei a entender a pegada dele com relação ao guarda o teu pé lá no púlpito da tal igreja. A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. Isso mesmo, irmãos. Quando a gente está no recinto da adoração, seja na igreja ou seja num culto no lar, é necessário nós deixarmos exclusivos aquele momento. A adoração tem que ser completa, porque o Deus que se revela nos adoradores, ele é completo. E isso não se discute. Você quer mexer no celular? Então não vá no culto. É melhor não ir no culto do que ir ao culto e ficar mexendo no celular. Ou seja, você foi, mas não foi. Você está lá de corpo presente, mas de mente, de alma, não, você está longe dali. Síntese do tópico primeiro, que é bem simples e bem objetivo, a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Talvez aqui nessa síntese fica mais explícito o que de fato o tópico primeiro queria dizer. Reconhecimento, celebração e exaltação da majestade divina. Vamos dar uma olhada no subsídio didático pedagógico. O autor vai sugerir para você procure relacionar liberdade e reverência. Como nós fizemos aqui no culto, né? No culto. Eu já estou me sentindo no culto, tá vendo? Como nós fizemos aqui no início do nosso vídeo. Liberdade e reverência no culto, conscientizando os alunos e alunas acerca da importância de participarem do culto ao Senhor sob o Espírito Santo de Deus e com reverência. Uma coisa que me irrita muito, irmãs e irmãos, é a andação do nosso povo dentro da igreja. Especialmente nós assembleianos. Nosso povo não tem reverência. Em matéria de reverência, a Igreja Católica Apostólica Romana, sim, o povo lá da missa, dá um banho em nós. Eles não chegam atrasados na missa, eles não andam no meio da igreja e não tem conversa paralela no meio da missa. E aí? Porque na hora de falar mal dos outros a gente é ótimo, né? Mas na hora de falar bem é complicado. É verdade que em muitos lugares encontramos certa falta de reverência. Certa não, total falta. Eu já me levantei de cultos e vim embora para casa, porque eu não tinha condição. Era tanto andação, tanto vai e vem de gente para um lado e para o outro, na minha frente, passando entre eu nos bancos, que eu simplesmente levantei. Eu estou perdendo meu tempo aqui, porque eu estou ficando estressado, estou perdendo minha comunhão, estou começando a murmurar e vou embora. Os diáconos da igreja pareciam que estavam mortos, não colocava ordem na casa, né? E pastor nem vou dizer, mas eu já levantei, peguei minha Bíblia e vim embora, estou perdendo meu tempo aqui. Isso de fato é um problema, mas é possível amenizá-lo e até solucioná-lo com uma boa conversa, ensino e conscientização. O velho e tradicional, meu povo perece por falta de conhecimento. Ensina as pessoas o que significa o culto. Ensine às pessoas o valor do culto.
Ensine as pessoas a santidade do culto. Não há melhor lugar para isso do que em uma classe de escola dominical. Professor, professora, você é o instrumento de Deus, o instrumento que Deus colocou ali para fazer exatamente isso. Olha que papel importante para nós essa aula. Bendito seja o nome do Senhor por inspirar o nosso autor para abordar certa temática. É de extrema relevância. Ore para que ele te dê estratégias para tratar sobre os assuntos com amor e cuidado. É verdade. O zelo para a casa do Senhor, o zelo para com a liturgia do Senhor, não nos dá o direito de passar como trator em cima das pessoas. Ser zeloso matando uns aos outros é desnecessário. É um serviço que não funciona. Aliás, é um desserviço à obra de Deus. Vê se você percebe. Zelo com as coisas de Deus é bom. Zelo com as pessoas envolvidas nas coisas de Deus é melhor ainda. Não esqueça a recomendação paulina. Ensinando e admoestando em amor. Aproveito o término da exposição desse tópico para uma conversa mais informal a respeito de conscientizar a classe sobre a importância de um culto reverente e na liberdade do espírito. Agora, se me permitem colocar uma coisa aqui, não permitem que esse momento da aula se torne em um momento de, como é que eu posso dizer, de elencar críticas, porque o povo gosta de falar mal. Então o povo vai começar a xingar, vai começar a falar mal, vai começar a apontar defeitos, N particularidades, e aí nada mais vai ficar do que um momento crítico. E não é um momento crítico, é um momento para a gente ver o que está errado e fazer uma reflexão sobre o que pode ser feito para ser mudado. É essa a proposta. Do contrário, eu vou ficar só em crítica. Crítica por crítica não funciona. A crítica, ela vira positiva a partir do momento que eu a construo, que eu faço uma construção em cima daquela prerrogativa. Segundo tópico, parece até uma pirraça, né? O centro do culto pentecostal. A igreja é a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. A palavra diversificada aqui é bem cara. Eu pediria até para você sugerir aos seus alunos já no WhatsApp antes da aula, né? O que significa forma diversificada de expressão de fé? Coloca isso no WhatsApp do seu aluno. O que vocês entendem disso? Né? E eu tenho hoje com o WhatsApp todo mundo tem um grupo, né, da escola bíblica. O que vocês pensam disso, pessoal? Forma diversificada, né? É muito interessante. E aponta para o aluno onde é que está escrito isso na revista. Né? Na nossa revista aqui está na página 49, o segundo tópico. O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar em nossos cultos darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Não é verdade. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas, o que nós rejeitamos. Nós não somos montanistas. A religião de Montano, né? A questão é uma heresia antiga. Tem vários vídeos falando sobre a heresia de Montano. Trata-se de uma interpretação equivocada ao nosso respeito, vai salientar o autor. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem apregoada pelas Assembleias de Deus. Já que o autor disse que na igreja de Jundiaí tem esse versículo, aqui em Belo Horizonte, não sei na sua cidade como funciona, ou no Ministério de Belo Horizonte das Assembleias de Deus, a maioria das igrejas você vê bem grande escrito em cima lá da parede do púlpito a palavra Jesus, como ele é o centro. Já que nós não usamos a cruz, né, em nossos cultos, ficou bem interessante escrever a palavra Jesus de forma garrafal, de forma bem grande, para que todo mundo olhe para o púlpito e vê o nome do Senhor lá, ou o nome do Senhor acima de todos. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino, a Trindade. Este é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nos é que somos a circuncisão, que nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses capítulo 3, verso 3, Nova Almeida atualizada.
O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. As expressões paulinas, quando vos ajuntais, do verso 26, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. É o contexto desse versículo, né? Entre elas que o culto não era entediante, nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Olha que coisa maravilhosa. Vou repetir. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. O que você lembra disso? Pregação e glorificação. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Não há na instrução paulina que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. E aqui ele coloca, além de ter um pregador e a glorificação, também havia o ministério e a ministração de dons no meio da igreja. Vamos ver uma característica pentecostal. Vou tomar uma água aqui, você tem direito de fazer o mesmo. Aliás, professor, professora, jamais entre em sala de aula sem um copo de água, para você estar umedecendo a sua garganta. Se você quiser uma dica, tome pelo menos 1,5 litro de água algumas horas antes do começo da escola dominical. Eu sei que geralmente as escolas são 8 horas da manhã, então no dia anterior tome mais água possível para que a sua corda vocal fique mais umedecida possível. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. Tiago 2,2. A liturgia dos cultos contava de adoração e cântico, 1 Coríntios 14,15. O louvor, parte da adoração a Deus desde os tempos antes do século até a consumação dos séculos, Jó 38,7, Apocalipse 7,9. A leitura e exposição das escrituras sagradas aparecem como elemento do culto cristão em outra fonte paulina. Abre aspas. Persiste em ler, exortar e ensinar. 1 Timóteo 4,13. Grifa isso, gente, que é maravilhoso. Ler, exortar e ensinar. Nesse literal caminho. Essa instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Aí ele aponta Deuteronômio 26,10, 1 Coríntios 16, 1 e 2, 2 Coríntios 9, 7. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. As pessoas ficam criticando a oferta, mas, meu irmão, pelo amor de Deus, oferta, eu já fiz até um vídeo sobre isso. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui. Dízimos e ofertas, uma questão ética. Dízimos e ofertas é uma questão ética porque se eu estou numa casa, eu faço uso do micro-ondas, a máquina de lavar roupa, da água, da luz em geral, a conta vai vir. Se eu sou membro da casa, eu tenho que ajudar a pagar a conta. Que coisa estranha é essa? Na hora de usar eu estou aqui, mas na hora de custear, cadê eu? É uma questão ética. Antes de a gente discutir teologia, é uma questão ética. Síntese do tópico 2. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela nossa igreja. O subsídio doutrinário que o autor coloca aqui é a respeito da adoração individual, porque o tempo todo ele está falando da adoração coletiva, que nós chamamos do culto ou cerimônia de culto. Agora, na adoração individual, ele vai colocar o quê? Nós adoramos a Deus como crentes individuais em todo o tempo. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4,23. Ensinamos que a verdadeira adoração é aquela que nasce no coração e é expressa com obediência à vontade de Deus, sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica ao Senhor da igreja. Negamos que a adoração e a espiritualidade de alguém possam ser medidas, percebidas ou avaliadas
exclusivamente pelo exercício dos dons espirituais. Ensinamos que a adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder e fruto do Espírito Santo na formação do caráter cristão na vida do adorador. Precisa dizer mais alguma coisa, gente? Pede alguém para ler isso aqui na sua sala. Não fica lendo só você, não. Eu quero que alguém lê para mim o subsídio doutrinário, uma voz boa. Coloca o aluno para a atividade, do jeito que a gente coloca o povo para fazer o culto. É bem interessante essa dinâmica. Assim também não fica cansativo. Rejeitamos a hipocrisia e toda a aparência de piedade na vida do adorador. Na adoração individual, buscamos a santificação pessoal, servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É o que vem escrito na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, primeira edição, CPAD 2017. Aliás, professor, professora, você que não tem, faça favor de ter. É um documento fundamental para aqueles que têm o exercício de ensinar das nossas assembleias. Você que é de outra igreja, pode ter o livro, claro, é um material bem acessível. Se não me engano, o brochura é R$10, né? Se não me engane, não tenho certeza, não estou atualizado com referência a esse preço. Mas aí você acessa uma editora da CPAD, uma outra livraria perto da sua casa, vale a pena a gente dar uma conferida. Terceiro tópico e último, por que não dizer, como se expressa a liturgia das nossas igrejas. As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados por muitos como culto da família, de oração, de ensino, da doutrina, escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical é um culto? Claro que é. Nós fazemos a profissão do nome do Senhor e Ele está presente. A gente até louva na escola dominical. Ela é um culto. Círculo de oração, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. Ou seja, é uma gama de diversidade departamental que os nossos cultos oferecem uma perspectiva dentro do contexto. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito, pois todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria baseia sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem bênçãos. Marcos 16, 15 a 20. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Cristo Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. João 4 e 24. Fazendo só um abre e fecha aspas aqui, tem algumas igrejas que não permitem que as pessoas subam no púlpito ou tem certa reverência, né? Reverência pelo púlpito. Irmãos, o púlpito, como a igreja em si, é igual no sentido espiritual. Não há nenhuma menção bíblica no Novo Testamento que o culto é especial, ou eu não vou pisar aí porque é santo. Isso é um pouco de ignorância bíblica. E por que não dizer analfabetismo bíblico? Vamos usar essa expressão aqui agora, né? Por quê? Porque a palavra diz que o lugar onde Deus habita é nós. Nós somos o templo do Senhor. O prédio é só o prédio, né? A sua igreja deve ser linda, a minha é uma igreja linda. Eu congrego no Templo Central das Assembleias de Deus em Belo Horizonte. É uma igreja muito linda, muito acolhedora, aconchegante, de uma estrutura muito antiga. O prédio, se não me engano, tem 80 anos. Então, meus queridos, é uma delícia. Mas o culto, o púlpito não significa nada mais do que o ambiente comum da igreja. Ele só é mais alto para que todos ali no recinto possam ver quem está ministrando sem estar prejudicado. Só isso. Não tem envergadura teológica nenhuma. É só estratégia funcional para a comunicação. Culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corintos. Eu não diria que são as mesmas características, mas eu diria que são características aproximadas às características de Corinto. As manifestações do culto que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Entre aspas, né, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação.
Num termo subjetivo, sim. Num termo objetivo, não. Por quê? Subjetivo. Porque qualquer pessoa pode ministrar a palavra em nossa igreja. Eu, por exemplo, eu não sou pastor, não sou diácono, não sou presbítero, sou evangelista, não tenho nenhum cargo ministerial propriamente dito. O meu trabalho dentro da igreja é professor. Mas eu tenho uma agenda extensa, grandiosa de pregação. Praticamente todo domingo eu estou numa igreja diferente, para você ter ideia. Em épocas fora de pandemia, isso era praticamente todo dia, exceto os cultos de segunda-feira, que eu sou apaixonado pelo culto de segunda-feira na minha igreja, e os cultos de ceia do Senhor. Isso eu não abro mão de jeito nenhum. Eu não faço agenda nesses dias jamais. Porque é interessante você ter um lugar de denominação comum, né, irmãos? Esse negócio de você ficar para cima e para baixo e nunca vem na sua igreja é complicado. Você tem que ter o seu porto. Todo mundo tem uma casa para quem retorna. Você pode ir aonde você quiser, mas você está retornando? Deixa para lá, né? É bom de ter isso. Do ponto de vista objetivo, alguns lugares está elitizado, só os pastores que pregam. Você nunca vê uma pessoa que é comum à igreja pregar, Mas enfim, o trabalho do pastor é pregar. Aliás, o trabalho do pastor primeiro é pregar e orar. Se a gente puder ajudar na pregação e oração, claro, estamos à disposição. Mas o trabalho dos pastores é pregar e orar. É para isso que é instituído lá em Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências, são expressões espontâneas do Espírito Santo. Veja que nos versículos de 27 ao 32, o apóstolo está tratando o culto pentecostal e se refere ao dons de línguas, interpretação e profecia no culto. É aí que eu falo, não. Não, porque muitas vezes as pessoas são caladas na igreja. Não temos tanta liberdade de profetizar, nem de interpretar línguas. Aliás, já faz bastante tempo que eu não vejo a ministração desses dons na igreja. E eu sou assembleiano, nascido e criado na igreja. Mas enfim, se você tem alguma experiência dessa mais próxima, coloca aqui, compartilha com a gente. Vamos lá, terminando. É comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Sim, qualquer pessoa, inclusive ímpia, sente a presença de Deus. A liturgia de nossa igreja é simples e permite que qualquer irmão e irmãs adore a Deus com liberdade. Qualquer ímpio pode chegar, ele sente aquela... Não, senti uma paz, Subsídio doutrinário. Vou só ler e fazer rápida observação, porque nós já estamos estourando nosso tempo. Minha proposta era no máximo meia hora, Reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Jesus prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. A adoração pública é a atividade de glorificar a Deus em coletividade e serve também para a comunhão, despertamento, exortação e edificação da igreja. Essa adoração pública é realizada com ordem e decência para que os descrentes reconheçam a presença de Deus no culto e para que somente Deus seja adorado no culto da igreja. Nenhuma prerrogativa é dada aos anjos e a seres humanos, pois Deus não divide sua glória com ninguém. A minha glória não a darei a outrem. Isaías 48, 11. Portanto, confessamos que na adoração pública a oração, os cânticos, o ofertório, a pregação e o exercício dos dons ministeriais, dos dons espirituais na igreja, serve para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém? 1 Pedro 4, 11. Entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de orações, cânticos de ofertas, amo essa expressão aqui agora. Deus fala conosco através da sua palavra, pregação e ensino e das manifestações espirituais. Novamente, o autor retoma a declaração de fé das Assembleias de Deus, publicado pela CPAD em 2017. Conclusão? O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece fórmula litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos. Em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos como num teatro ou num cinema, antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glórias a Deus e aleluia. O que mais eu posso dizer? Se inscreve em nosso canal. Deus abençoe.